1 Coríntios 15. Diz assim, do 1 ao 28. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Deixa aí o texto aberto, depois nós vamos ler mais algumas partes desse capítulo 15. É um capítulo longo que trata de um tema essencial, que é a ressurreição dos mortos. Essa semana, quando mostrava a reportagem lá da tragédia em Minas Gerais, mostrou uma mãe chorando, desesperada, porque o seu filho tinha sido levado, filho pequeno, e ela contou que viu ele na hora que a lama começou, e ele gritava, Jesus me salva, Jesus me salva. E ela chorando, contando isso, chorando, ela falou assim, e Jesus não salvou o meu filho. E ele foi levado. Muito triste, ela falou isso daí no jornal hoje. E eu fiquei pensando nessa frase, o menino gritando, Jesus me salva, e Jesus não salvou o meu filho. Se a gente entender que a morte é a palavra final da vida e da história humana, a vida é uma terrível tragédia. Se a fé cristã, se a igreja pregar apenas essa vida aqui, a nossa vida não serve para nada. A história, como diz Paulo, nós estamos todos lascados, Paulo diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a mensagem nossa se limitar a esta vida, Jesus não ouve, Jesus não responde, a injustiça impera, o mal domina, o mal prevalece. Se a gente se limitar a nossa esperança a apenas esse mundo, apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Se a gente acreditar nisso, então se eu tivesse a oportunidade de conversar com essa mãe, eu diria para ela, Jesus salvou o seu filho. Jesus salvou o seu filho. Infelizmente hoje, no meio até cristão evangélico, a eternidade, o céu, a vida após morte, é um negócio que não desperta interesse, nem conhecimento
Há uma confusão de ideias sobre esse assunto, até entre crentes criados na igreja. Perceba, se a gente tirar a eternidade, a vida eterna, a vida pós-morte, se a gente não crer, não pregar e não viver com isso em mente, e a gente viver nessa pregação apenas utilitarista, humana, deste mundo, desta história, a mensagem cristã fica esvaziada do seu centro. O centro, a essência da fé é que Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, a vida após a morte, a vida depois da morte. A morte não tem mais a palavra final, nem definitiva. A morte já não é mais o fim, nem a extinção. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte é o início, é uma passagem. Jesus esvaziou a morte do seu poder. Jesus matou a morte na morte de Cristo. A morte perdeu esse poder. E aí eu falo aqui na igreja e o povo não crê em mim, que Jesus veio para nos libertar até do medo da morte. Que o crente que tem medo da morte, ele ainda não experimentou o poder da ressurreição. Essa é a verdade. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Jesus veio para destruir aquele que escravizava as pessoas pelo pavor da morte. E quem tem medo da morte ainda não experimentou o poder da ressurreição, porque quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. A gente não vai experimentar a vida eterna, nós já estamos na vida eterna aqui. E quando a morte chega, a gente fecha os olhos aqui e abre lá, e a vida continua. E é isso que Paulo está falando aqui. Se você, como os gregos tinham um problema enorme com o corpo, com o mundo material. Já falei aqui antes em Coríntios, 1 Coríntios 7. Eles tinham um problema, a filosofia grega era especialmente imaterial, abstrata. O mundo material, corpóreo, eles não conseguiam entender. Então os gregos tinham dificuldade de aceitar a ressurreição do corpo, a ressurreição. Então aqui a igreja, influenciada pela cultura grega, Corinto é na Grécia, influenciada por essa cultura, eles também dentro da igreja não estavam acreditando na ressurreição dos mortos. Não, os mortos não ressuscitam, o corpo não ressuscita, isso não ressuscita. E Paulo falou, como não? Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, Cristo é a primícia dos que dormem. A ressurreição é um assunto essencial, fundamental da fé. Tanto é que ele escreve aí 58 versículos só falando sobre isso. E ele diz, olha, e Cristo ressuscitou e os mortos ressuscitam. Primeiro, versículo 1 e 2, porque vocês foram salvos por Cristo. Como é que vocês têm um Salvador morto? Se Jesus não ressuscitou, ele está morto, como é que eles iam salvar vocês? Como é que Jesus vai salvar vocês se ele não está vivo? Essa é a diferença, está vivo. Por isso quando os saduceus chegaram para Jesus e não acreditavam na ressurreição, ele falou assim, Senhor, esse negócio de ressurreição, de vida após a morte, isso não existe. Aí Jesus só falou assim, nunca lestes que o Senhor é Deus de Abraão, Isaac, Jacó? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Lá com Deus, estão vivos, a vida após a morte. E Jesus ressuscitou e venceu a morte e opera hoje, e ele salvou vocês. O primeiro argumento é assim, ele salvou vocês, ele transformou vocês. Se ele tivesse permanecido na morte, ele não teria transformado a vida de vocês, mas ele transformou, porque Jesus está vivo e habita em nós, está presente aqui hoje e transforma a vida das pessoas. Jesus está vivo. Segundo argumento, ele diz assim, olha, as escrituras dizem isso, versículo 3 e 4, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, conforme as profecias das escrituras, conforme aquilo que se cumpriu, que já estava predito lá em Isaías, lá em Jeremias, há 700, 800 anos antes, havia uma profecia que ele viria, ele veio, morreu, ele viveu, morreu e ressuscitou. E venceu a morte, e vive para sempre. Para dizer agora, nós fomos mortos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Não morre mais. Nós não cremos no sono da alma, nós não cremos que quem está em Cristo
já passou da morte para a vida. Nosso espírito. Então ele está falando isso aqui, mais, Paulo diz, a partir do versículo 5 até o 11, e mais, o que mostra que Jesus ressuscitou é que ele se revelou, ele apareceu para muitas testemunhas, primeiro a Pedro, depois os 12, depois mais de 500 de uma só vez, depois a mim, um nascido fora de tempo, Jesus apareceu para mim. E aí o interessante é que Jesus, a palavra que diz que Jesus se mostrou a Paulo, não é uma visão, é que o Jesus ressuscitado apareceu a Paulo. Quando Paulo se converte ali em Atos 9, foi o próprio Cristo ressuscitado que apareceu para Paulo e Paulo se converteu. Nós somos testemunhas. E aí preste atenção, durante os séculos, muita gente tem dito assim, não, o cristianismo foi uma invenção, foi uma criação. Até nos tempos bíblicos, os fariseus, não, isso aí eles esconderam o corpo. Eles esconderam o corpo. Os muçulmanos dizem que Jesus não morreu na cruz, ele desmaiou. E aí tirou ele da cruz. É isso que os muçulmanos dizem. O profeta Issa, que é o Jesus no Islã, aí ele desmaiou, tiraram ele da cruz e depois ele voltou e acharam que ele tinha ressuscitado. Mas ele nunca morreu na cruz e ele nunca ressuscitou. É bem o que o diabo quer negar, né? A morte e a ressurreição de Jesus. É bem o que o diabo nega, a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo que nega a morte e a ressurreição é do diabo. Tudo que nega a encarnação e a ressurreição é do inimigo. Então, eles falam isso. Eles falam isso. Agora, presta atenção. Se o cristianismo é uma construção, se os discípulos construíram, inventaram essa história, quem é a pessoa que cria uma mentira e morre por essa mentira? Imagine se os discípulos inventaram que Jesus ressuscitou. Aí chama ele lá e pega assim, ó, Jesus ressuscitou? Jesus está vivo, então tá bom. Chicotada nele, aquela de 40 menos 1, como diz Paulo, que é aquele chicote romano cheio de lascas de ferro, que cada lapada arrancava um pedaço do couro do camarada. Batia assim, arrancava para arrancar, e batendo e arrancando. Aí dá uma, aí fala assim, ele ressuscitou. Você mentiu, você está mentindo, você inventou esse negócio. Aí imagina, você ia aguentar as 39 chicotadas, não? Por uma mentira? Por uma mentira. O que os discípulos ganharam inventando que Jesus ressuscitou? Esse é o argumento, assim, o que eles ganharam? Eles só perderam. Eles viram o Cristo vivo e ressuscitado, que morreu e ressuscitou, e falou com eles, ele falou, essa é a verdade, por isso nós morremos, porque essa é uma verdade. Ninguém morre por uma mentira que ele mesmo criou. Quem é que prova que Jesus ressuscitou? As testemunhas. Eles viram Cristo ressuscitado e morreram por isso. E deram a vida. Dos 12 apóstolos, apenas João não teve uma morte de assassinato. Todos os outros. Teve um deles que disse que foi rasgado, colocou ele, 2 animais assim, um puxando a perna, outro puxando os braços, e rasgou ele no meio. 2 touros bravos e rasgou uma. Outro, diz que talvez Tiago, Filipe, foi colocado numa caldeira de óleo quente, ele foi queimado vivo. Agora o cara vai morrer por uma mentira? Alguém vai ser queimado vivo, vai ser devorado pelos leões nas arenas romanas por uma mentira? Jesus ressuscitou, ele apareceu, ele falou, nós pegamos nele, como diz Tomé, coloca a mão aqui e veja que eu venci a morte, Cristo está vivo, aleluia. Essa é a prova, Jesus ressuscitou. Aí Paulo, pelo argumento, diz, e Cristo ressuscitou, é a primícia nossa, nós também vamos ressuscitar semelhantes a Ele. Nós também vamos ressuscitar semelhantes a Ele, como Ele ressuscitou em corpo glorioso, corpo espiritual. Diz que eles reconheciam o Cristo, mas o corpo de Jesus atravessava paredes. Diz que o corpo de Jesus comia, ressuscitado, tem para comer, mas ao mesmo tempo ele se deslocava. Esse é o corpo glorioso, é o corpo depois que Jesus ressuscitado aparece a João lá em Apocalipse 1, que João vê a glória de Cristo, é o corpo do Cristo glorioso. E aí, na ressurreição de Jesus, é a primícia. O que é a primícia? É o primeiro. Ele é o primeiro de todos nós. Ele foi o primeiro. Todos nós vamos ressuscitar à semelhança de Cristo. Todos nós vamos ressuscitar conforme Ele. Hoje, se você morrer, a sua alma vai para Deus.
seu corpo vai para o pó da terra e se dissolve. A ressurreição não é uma recomposição, que aí o cara fala, mas aí eu vou me dissolver, e quem foi cremado, e quem morreu no mar? Não, não é a recomposição do seu corpo, é a ressurreição do seu corpo. Seu corpo glorioso vai ser ressuscitado e a sua alma vai se ligar de novo, que a plenitude da coisa é quando o corpo está junto com a alma, que é o que nós somos hoje, corpo e alma. A morte separa, a morte é uma separação. Na ressurreição há de novo a integração da nossa alma, que está viva em Deus, com o corpo glorioso para experimentarmos a plenitude da vida em Cristo Jesus, a plenitude da salvação. Então, hoje, as pessoas ainda não experimentaram a ressurreição, a alma está viva lá com Deus, a ressurreição virá depois. E aí, como diz Paulo aqui nesse texto, quando ele voltar, os vivos, o corruptível, que é o nosso corpo que envelhece, vai se revestir da incorruptibilidade. O mortal vai se revestir da imortalidade. E os mortos ressuscitarão primeiro, quando Jesus voltar. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Vai ser um evento singular. E é isso que Paulo está dizendo. Jesus Cristo é a primícia e essa é a nossa esperança, a nossa certeza. A morte não tem mais a última palavra. Aí ele diz lá na frente, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. A morte já não mata mais. A morte já não separa-nos mais de Deus. A morte já não causa mais terror. A morte já não nos assusta mais. É por isso que os primeiros cristãos, muitos deles, quando iam diante da morte, não iam apavorados. Iam cantando e orando ao Senhor. Por isso que Policarpo de Esmirna, um dos primeiros mártires que conta a história depois da Bíblia, quando o governador falou lá para ele assim, nega a Jesus, nós vamos acender o fogo. Acendeu. Ele falou assim, pode acender o que for. Há 86 anos que eu sirvo o meu Senhor, e durante 86 anos ele nunca me negou e nem me falhou, como que eu vou negá-lo agora? Um idoso de 86 anos. Aí ele falou, pode acender as chamas, que como pão, o meu corpo está preparado para ser devorado por essas chamas, mas a minha alma vai para o meu Senhor e meu Salvador. Aí o governador e o povo imploravam para ele, negue a Jesus, você já está velho, nós não queremos. Ele falou, mas como que eu vou negar? Como que eu vou negar o meu Senhor, meu Salvador? Mas olha as chamas. Ele falou, eu não temo. Tem medo da morte? Não, não tenho. Por que os cristãos causavam um impacto tão grande? Que já viu alguém não ter medo da morte? Os cristãos não tinham, mas os cristãos, ao contrário dos terroristas islâmicos, eles não matavam por causa da fé. Eles davam a sua vida em amor, para que eles vissem o amor de Deus neles, e a confiança e a esperança passasse para eles. Então Paulo diz assim, olha, a morte não tem a última palavra, a morte não é o fim. A morte não é extinção, a morte não tem mais a vitória. Quando Jesus ressuscitou, é isso aí. E aí um dia eu ouvi um pregador dizendo assim, há muitos monumentos no mundo hoje que celebram a morte. O Taj Mahal, uma celebração à morte do cara que amava. Outros lugares do mundo, as pirâmides do Egito eram sepulcros dos faraós, ali a morte reinava. E outros lugares. Mas tem um lugar no mundo que diz a morte perdeu o poder. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Todos os outros morreram e celebram a morte, mas nós cristãos não temos medo, nem pavor da morte. Porque quando a gente morre, aí é que começa a verdadeira vida. Dietrich Bonhoeffer, um pastor, morou na Alemanha, que se opôs a Adolf Hitler, foi morto por Hitler, foi preso. Em 1945, pouco antes da guerra acabar, o Hitler estava perdendo a guerra. Em 9 de abril de 1945, ele está numa prisão, num domingo de manhã. Está numa prisão. E o Hitler mandou matar os prisioneiros ali. Aí alguém chega para ele está servindo a ceia. Está servindo a ceia. Aí na hora que o cara chama o nome dele, Dietrich, ele vai saindo. Um outro prisioneiro chega para ele e fala assim, é o fim, é o fim. E o Dietrich fala, é o começo da minha vida. E ele foi
enforcado em 9 de abril de 1945, mas apenas começou a verdadeira vida na glória com o Senhor. É o fim. Martin Luther King, que foi assassinado, pastor Batista, o que ele mandou escrever lá na lápide dele? Foi: enquanto alguém vive com medo da morte, ele não é livre. Ele não é livre. Ele escrevia isso: só quando você vence o medo da morte, você é livre. Quem não tem uma causa que vale a pena morrer, não tem uma causa que vale a pena viver. E ele mandou colocar na lápide dele assim: finalmente livre. Morreu, ele está finalmente livre. Quem crê em Jesus Cristo já passou da morte para a vida. É por isso que um dia alguém se converteu, alguém que não tinha essa confiança, vivia na idolatria, e estava indo para um velório, e ele errou o velório, foi num velório de crente. E no velório de crente o povo cantava louvores ao Senhor, cheio de esperança. Aí ele foi para o velório dele lá, o povo estava tudo desesperado. Aí ele falou: alguma coisa diferente nesse povo aqui. Eu vou para o velório dos crentes, os crentes têm alguma coisa. É por isso que John Wesley, pastor, missionário para os indígenas, mas não tinha essa fé. Voltando no navio, o navio balançou, a tempestade balançou, e ele falou: vou morrer, estou desesperado. Viu para os morávios, que era um povo que tinha experimentado um avivamento, e os morávios estavam lá cantando louvores. Aí o Wesley falou: eu não tenho o mesmo Deus que esse povo. Quando ele chegou, ele foi procurar os morávios, e ali ele se converteu, e ali ele perdeu o medo da morte. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. É o que Jesus falou para nós. Você fecha os olhos aqui e abre os olhos lá. A Fanny Crosby aqui, que compôs vários hinos nossos aqui, cega. E alguém falava para ela: você não lamenta? Ela falou: não, porque eu sei que quando eu morrer, eu vou abrir os meus olhos, e o primeiro que eu vou ver vai ser o meu amado e adorado Senhor Jesus. Primeira visão que eu terei vai ser o Senhor Jesus. Então, irmãos, se você não gosta de falar da morte, você tem que reconhecer que a morte perdeu o aguilhão. O que é o aguilhão? Ela não fere mais. Ela não tem mais o poder que tinha, porque Jesus matou a morte. Jesus matou a morte, Jesus venceu a morte. Nós vamos ressuscitar, morre aqui, a alma vai para Deus, e no dia glorioso nós vamos ressuscitar, e Paulo diz que vamos brilhar como os luzeiros, você vai brilhar como um astro, como o sol, você vai ser lindo, a glória de Deus vai brilhar em você, e aí você não vai ter mais um corpo decadente como esse, que fica doente, que peca, que sente dor, que você vai ter um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, a glória de Deus vai brilhar, e semelhante ao sol que brilha, assim vai ser o brilho de Deus em nós, assim será você e eu. Agora você vai ficar com medo da morte, se a gente vai ter o melhor lá? Porque eu estou bem certo, diz Paulo, de que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Como é que você vai ficar preso aqui? Como é? A glória de Deus, a glória do Senhor em nós. Essa é a esperança. Paulo diz nesse capítulo que o nosso corpo aqui é uma semente. Como uma semente? Nós ainda somos uma semente, nós ainda não sabemos como haveremos de ser, diz o Senhor Jesus. Então essa é a glória do Senhor, essa é a glória do Senhor, essa é a esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu comecei o culto lendo Apocalipse 4, lembra? Se você olhar para esse mundo pensando apenas na história, esse mundo não tem sentido. Mas se você olhar que tirando o véu, Apocalipse, tirando o véu, há um rei sentado, que está lá na eternidade, que olha da eternidade, que a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para ele, que ele conhece tudo de outra perspectiva, esse Deus que governa tudo, que é Senhor sobre tudo, lá a história faz sentido, lá o sofrimento daqui vai fazer sentido, lá as injustiças daqui vão terminar, lá
tudo vai ser revelado e explicado lá na eternidade. E aquilo que passamos aqui, nós vivemos pela fé nele, nessa confiança. Senhor, por que tanto mal, tanta morte, tanta desgraça? Ele reina soberano. E lá nós vamos entender. E a gente vai olhar e dizer, valeu a pena. E nós confiamos nele. A história está nas mãos dele. E a gente descansa nisso. Amém? A gente não fica desesperado. A gente não fica apavorado. Meu Deus, o mundo vai acabar. É o fim dos tempos. Não. Quando vedes essas coisas, disse Jesus, essas coisas todas acontecendo, levantai os vossos olhos para o céu e vede que a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Ele virá em poder e glória, e a nossa carne mortal se revestirá da incorruptibilidade, da imortalidade, e veremos face a face a glória de Deus. Aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Amém? Você crê nisso ou não? Você confia nisso? Então alegre o seu coração nessas promessas e oremos ao Senhor. Feche os seus olhos aí e ore ao Senhor nessa hora. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque Jesus venceu a morte. Ele reina para sempre. Ele triunfou sobre os poderes do inferno, da destruição. O Senhor reina e vive, e Jesus está aqui, e Jesus está em nós, e Jesus habita em nós, e nós confiamos em Ti, ó Pai. Que o Senhor é o soberano Senhor de todo o universo, e de que quem crê em Jesus Cristo já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Essa esperança possa encher os corações de todos aqui, ó Pai, de que o nosso corpo mortal e decadente será ressuscitado em resplendor e grande glória, conforme o corpo de Jesus. Ah, Deus, que cada coração, cada mente, cada alma se regozije, se alegre na gloriosa esperança da vida eterna, nessa gloriosa esperança da ressurreição, que cada um aqui tenha essa certeza e não tenha mais medo da morte, não tenha mais medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Que cada um aqui confie, creia nisso, ó Deus, creia e viva eternamente, e viva confiantemente, e viva corajosamente, ousadamente, intrepidamente, ó Deus. Que o Senhor nos liberte do medo e do pavor, e da preocupação e da ansiedade, porque as nossas vidas estão sendo dirigidas e controladas pelas onipotentes mãos do Senhor. E o Senhor está dirigindo a nossa história, não para o túmulo, não para ser consumida pelos vermes. O Senhor está nos dirigindo até o dia de glória, quando te veremos face a face, quando ali, Senhor, os portões do céu se abrirão e veremos a tua face amada e gloriosa, e os anjos cantarão e viveremos para sempre, onde não tem doença, nem luto, nem morte, nem dor, nem tragédia, nem pecado, onde viveremos e reinaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor